O Piancó PB está aqui hoje com o secretário da Agricultura, Anaildo, da qual vai falar para nós do encontro que teve com o Salles Lima, ele na qualidade de secretário da Agricultura do município de Piancó, e com todos os marchantes na reunião que teve sexta-feira, para mostrar justamente essa a solução para o problema da carne em nosso município, da ausência do matador, e vimos a preocupação do prefeito Salles Lima e também do secretário da Agricultura em resolver o problema. Mas, como está essa situação hoje e como foi esse encontro dos marchantes com vocês? Bom dia. Nós temos feito já uma prévia, uma quinta-feira, 8 dias antes da reunião que teve lá na Câmara, e ficou acertando alguns pontos. Não definitivo, mas nós, em reunião aqui mesmo na Secretaria, tivemos duas opções para passar os marchantes, que seria tentar reabrir ou então fazer uma parceria com Igaracy, para poder fazer uma matança em Igaracy e com isso fornecer alguns meios, transporte, material pessoal, para facilitar a matança e o transporte da carne. E a outra opção seria a que os próprios marchantes nos trouxeram, que seria reabrir o matador de Piancó até que o novo ficasse pronto. Inicialmente achávamos que não teria condições, porque como foi uma decisão judicial, não tinha como voltar atrás. Mas em conversa com o nosso juiz e o próprio dos vereadores que falam da situação, levou o assunto ao promotor e também ao juiz, os quais receberam e disseram que sim, seria possível reativar o matador por um período de 1 ou 2 anos, não dá para saber qual período, até que o novo ficasse pronto. Lógico, para isso ele nos forneceu uma relação de exigência, teria que ser seguido à risca mesmo, seguir todas as exigências, levar para o juiz, quando tivesse tudo pronto, para ir pedir o pessoal da FUNASA, para fazer uma auditoria e a pessoa da vigilância sanitária também, para saber se poderia reabrir. Não tem como te falar agora qual a relação das exigências, porque eu não peguei todo o contexto, toda a documentação, está com já está em tramitação entre o jurídico da prefeitura e a promotoria e o juiz. E o juiz disse que talvez tenha ter alguma semana nos casos, para saber quando também começa a reforma. O matador não é uma reforma para ficar definitiva, é uma reforma paliativa. A gente vai funcionar por um período até que o próximo novo matador fique pronto. Há uma previsão por parte do prefeito Salles Lima em construir esse novo matador? Como está sendo esse caso? Como está o andamento? Já tem projeto, o projeto já está pronto, tem um terreno, a prefeitura já recebeu a doação de um terreno, fica próximo do terreno de Igaracy, e está em processo de licitação, está tudo encaminhado. A licitação não se sabe, o processo administrativo demora bastante, a licitação, e é uma coisa grande. É um consórcio, são 5 municípios, Piancó, Santana da Roça, Taporã, Igaracy e Aguiar. Inicialmente são esses 5 municípios que fazem parte do consórcio para ser quando será construído o novo matador. Não é coisa rápida, uma coisa grande não é feita de forma rápida, mas está andando, com certeza não vai sair. Então, vemos justamente a preocupação do prefeito Salles Lima com relação ao problema. E ele tomando conhecimento de você também, você, no modo geral, todo esse corpo presente, de Yuri, você na qualidade de secretário de Agricultura, em outras parcerias com outros órgãos do município, com certeza vai ajudar mais a situação do problema. Não somente assim acusar, mas nós percebemos que é a importância e também o cuidado que a prefeitura de Piancó com relação ao caso. Mais alguma coisa você acrescentar os marchantes também, que vai escutar através do Piancó PB, Cadaí? Eu creio que os marchantes alguns cuidados básicos na hora da matança. A gente não vai chegar e impedir. Não tem como impedir.
igual foi falado nos meios de comunicação, de que a secretaria e a prefeitura não tinham conhecimento de que estava sendo abatido animais debaixo de água, no assunto do governo. Não, todo mundo tem conhecimento, todo mundo sabe disso. Aí, através desses meios de comunicação, foi feito um questionamento. Por que ele não faz a fiscalização e por que não pune esses marchantes? Como é que uma prefeitura vai punir um marchante se não tem um meio para lhe oferecer, o meio certo, o meio correto? Então, todo mundo sabe disso, que os marchantes estão cometendo crimes, na verdade é isso. Só que nem a secretaria nem a prefeitura tem poder para punir. O que a gente pode fazer é orientar. Olha, você está fazendo da forma errada, faça da forma certa. Isso a gente pode fazer. Agora, quem pode punir é a promotoria. E a promotoria sabe disso também. Então, todos sabem, todos têm conhecimento. Isso não cabe a nós, sabe? Querer identificar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado, não. O que a gente tem que fazer é procurar um meio para que todos façam da forma correta. E é isso que a prefeitura e a secretaria estão buscando. Então nós agradecemos aqui ao secretário Adailton e em outros momentos, em outras ocasiões, temos procurado novamente para ver como está sendo o andamento. Então, muito obrigado, a gente procurou outras vezes também. Não só para cá, mas também para você depois fala também do trabalho que você já vem desenvolvendo ao longo deste ano. Da patroa, como é que está a questão das estradas, como está a questão da situação dos agricultores, como anda a questão das sementes. Com esse fechamento da CONAB, se prejudicou mais os agricultores. A proposta que o presidente da CONAB, o superintendente da CONAB disse, fornementou uma base da CONAB, em vez de acrescentar, fez retirar. Aí a questão do agricultor hoje na nossa região. Com relação à CONAB já está sendo consertado, porque já foi reaberto o polo de Itaporanga e o Quinha-Pó também vai sair. Teremos uma boa notícia para Quinha-Pó também. Aí quando é que a gente pode ver aqui? Qual são os dias para aqui na parte da manhã? Não vai ter, não está fazendo algumas mudanças por aí, mas não fica muito inteiro. Amanhã tem por aqui. Então, essa é a nota, vai procurar você aqui novamente para falar no geral. Muito obrigado. Obrigado muito.